Shabbat Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar de uma sefirá que ela literalmente vai nos ensinar a fazer aquilo que a gente, de certa forma, mais professa, mais, eu até diria profetiza, né? Utilizando uma expressão cristã. Tudo que nós mais queremos, como diz a palavra, por exemplo, aqui eu vou citar a Bíblia, né? Sermos cabeça e não cauda. Nós fomos feitos, né? E participamos, fazemos parte de um reino de sacerdotes. Então hoje nós vamos falar da Sefirá Malhut, que significa tchan, 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 tchan. Malhut significa reino. Então hoje nós vamos aprender, dentre tantas outras coisas, como reinar de fato em vida. E claro, né? Claro, quando eu falei em vida, estou pensando na vida no sentido pleno da palavra, com V maiúsculo, na vida que o sagrado projetou e determinou para nós. Mas também nós vamos falar sobre como nós de fato sermos ou exercermos, melhor dizendo, como exercermos tanto o nosso sacerdócio, né, quanto exercermos o nosso reinado. E aí eu estou pensando lá em 1 Kefa, né, 2, que fala que nós fazemos parte de um reino de vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, e aí vai, tá? Então é nisso que eu estou pensando. Mas, sem mais delongas, vamos aqui, deixa eu só me organizar aqui para a gente poder ir para a tela da meditação. Calma aí, alguém ouviu falar meditação? Não vamos meditar. É porque a meditação de hoje vai ser diferente, então digamos assim, eu estou empolgada com essa meditação. Na verdade, a gente vai para a tela da Árvore da Vida, para nós podermos falar da Sefirá de hoje, que é a Malhut. Então, como de praxe, vamos aqui, vai que é a primeira vez que você está aqui nesse vídeo, então hoje, inclusive, já vou aqui dar um spoiler para vocês. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Hoje, inclusive, nós estamos finalizando esse módulo, né, das Sefirot, né, da Árvore da Vida. Nós estamos finalizando hoje em Malhut. E eu quero aproveitar e já dar aqui um spoiler para vocês. Eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Não é essa tela. Tá aí na tela, desculpa. aembrasil.org. Você vai ter uma ficha de inscrição. E claro, você também pode, tá aqui, ó, as nossas redes sociais, nos chamar no WhatsApp, talvez fique mais fácil para você. Você pode nos chamar aí no WhatsApp e solicitar a sua inscrição como membro da nossa comunidade. É algo gratuito, fica tranquilo, tá? Você não tem investimento nenhum para fazer isso. E todos os membros da nossa comunidade, a partir de hoje, tá? A partir de hoje não, a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar dos Olamot, que são os 4 mundos. A partir da próxima aula, os membros da nossa comunidade vão ter acesso às aulas antecipadamente. Então, com pelo menos uma semana de antecedência, tá certo? Então, os membros da nossa comunidade terão acesso às aulas uma semana antes, fora também, que aí já é no blog, tá? No nosso blog tem lá toda essa parte teórica que a gente fala aqui, também tem lá no nosso blog. Então, basicamente assim, terminou a aula, a gente já tem lá no blog o conteúdo, a parte teórica. Porém, por exemplo, a gente vai falar na próximo encontro de Atzilut, né, que é o mundo da emanação. Então, uma semana antes já vai ter esse conteúdo lá. Então, se você, por exemplo, clicar agora lá para se inscrever, você já vai ter acesso ao conteúdo antes de chegar no YouTube. Então, isso é um benefício, um dos benefícios que a gente proporciona aos membros da nossa comunidade. Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para a nossa Árvore da Vida. Então, a primeira Sefirá é Keter, que é coroa. Depois nós temos 2, Hormá, que Hormá é sabedoria. 3, Biná, que é entendimento. 4, Hesed, que é bondade. 5, Gevurá, que é severidade. 6, Tiferet, que é harmonia. 7, Netzar, que é vitória. 8, Hod, que é esplendor.
9, que foi a Sefirá da semana passada. Inclusive, pessoal, a playlist já tá lá, tá? Tem tanto a do curso, já tem todo o conteúdo, também tem uma playlist específica das Sefirot, tá? Que é da Árvore da Vida. Temos 9, Yesod, que é a fundação, e hoje nós vamos falar de Malhut, tá? Malhut, reino. Claro que na aula passada eu já dei alguns spoilers aqui sobre Yesod, mas hoje nós vamos estar falando especificamente de Malhut. Então vamos lá. Malhut, como vocês viram, é a última das 10 Sefirot da Árvore da Vida. Que representa a soberania, o mundo físico e a manifestação da luz divina na realidade terrena. Os nossos sábios falam, pessoal, que Malhut ela não tem luz própria, tá? Então, e a gente vai ver na quarta aula, a partir dessa, né, que vai ser a última, que vai ser a CA, que é o mundo da ação, também é considerada como o mundo do engano. Por quê? Porque o que a gente vê aqui, de fato, não é a realidade que o sagrado projetou para nós. Então, como Malhut, ela não tem luz própria, o que acontece? Ela simplesmente expressa os aspectos espirituais das outras Sefirot, que são, claro, estão mais elevadas porque estão acima. Então, Malhut é o ponto aonde tudo se concretiza. Então, todas as emanações, né, que vem desde Keter, Hormá, Biná e assim vai. Então, quando chega em Malhut, é que tudo isso se concretiza. Então, tentando falar de uma outra maneira para você, Keter é coroa, né? Então, de fato, assim, Keter é onde o sagrado, né, se manifesta com a sua maior potência. E claro que a gente já falou sobre isso quando vai descendo para as outras Sefirot, essa emanação ela vai se diluindo no sentido de diminuindo a intensidade. Então, por exemplo, em Malhut, né, que a sabedoria se manifesta, que é Hormá. É em Malhut que o entendimento se concretiza, que é Biná. Que a bondade ela é exercida onde? No mundo espiritual? Não, a bondade é tudo que a gente falou da semana passada para trás, né, e vamos falar para frente, tudo se manifesta em Malhut. Ou seja, o mundo espiritual, eu sei que isso é o óbvio, mas eu preciso dizer dessa forma. O mundo espiritual é o mundo etéreo, né? É o mundo intangível. Então, tudo aquilo que, por exemplo, o sagrado fala conosco, seja na meditação, quando fazemos aqui, nas nossas aulas, seja quando você está no seu devocional, seja quando você está orando, você sabe que você precisa exercer Gevurah. Então, tudo isso acontece aonde? Aqui em Malhut. Então, Malhut é exatamente isso, é a materialização. Eu acho que essa expressão é legal. Malhut é onde a gente tem a materialização do mundo espiritual. Por isso que a gente sempre fala, né? Manifestar a espiritualidade, a gente manifesta onde? A gente manifesta no plano físico, e é justamente Malhut, tá? Então, dando sequência, Malhut, como já foi dito, ela não tem luz própria, apenas reflete o que recebe das Sefirot superiores. Isso nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que é aquele que exerce Malhut, não busca engrandecimento pessoal, mas reflete a luz que recebe e serve ao povo. Olha só que interessante, eu gosto de esportes, não sei se vocês aqui sabem, mas eu já tentei ser atleta uma vez, né? Jogava vôlei, jogava basquete e queria muito seguir essa carreira, porém, por vários motivos, e o principal deles era... não vou nem dizer que não era vontade do sagrado, né? Mas eu comecei tarde a praticar esportes, então não tinha mais condições de tentar galgar um lugar ao sol pensando nessa questão. E aí entra o óbvio, né? O sagrado não era aquilo que ele tinha para mim. Mas eu gostava muito de esporte. Eu gosto muito de esportes, e o vôlei e o basquete, na época, eu praticava. Na verdade, eu fiz uma aula de futebol, né? Mas não deu para mim, não. Não tinha fôlego para correr tudo aquilo. E aí, o que acontece?
quando eu gosto de esporte, né? Então, eu vejo futebol hoje, né? Eu assisto futebol, vejo com meu marido e tal. E eu acho uma coisa muito interessante dentro dessa frase aqui de Malhut, que o líder, que o verdadeiro líder, ele não busca engrandecimento pessoal, mas reflete a luz que recebe e serve ao povo. O que isso tem a ver, né? Aqui tá falando de engrandecimento pessoal, mas eu quero falar de um outro ponto, porque vai fazer sentido também para vocês. Quando eu vejo um jogo de futebol, no final, quando o time perde, o técnico vai falar assim, porque um exemplo, né? Eu escalei errado, eu coloquei... Ele não fala dessa forma, né? Mas tô dando um exemplo, vocês vão entender. Os homens, principalmente. Eu escalei fulano que era para bater o pênalti, mas ele não estava muito bem, mas eu deveria ter escalado outro. É porque ele sempre assume a responsabilidade. Ele nunca diz que foi... Eu ficava pensando anteriormente, né? Sem ter um pensamento elevado, mas tá bom. Mas foi você que foi lá, bateu o pênalti e errou? Então, isso é o líder, sabe? Então, assim, tudo bem que eu até posso cogitar que existem outras motivações por trás, mas isso não importa pra gente, que a gente não tá aqui para falar mal dos técnicos de futebol. Muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender com esse fato específico. Então, assim, o líder não somente ele não busca engrandecimento para si, o líder assume a responsabilidade, né? Nesse sentido, quando alguma coisa não dá 100% correto, e ele também não busca a glória para si, mas ele sempre reflete no seu povo. Então, toda a luz que Malhut recebe não é dela. Tudo aquilo que acontece no plano físico não é porque foi gerado no plano físico. Tanto é que a gente já tem falado isso aqui o tempo todo e você está careca de saber que tudo que a gente quer manifestar ou ter de bênção mesmo no mundo material, que é Malhut, nós precisamos buscar nas outras sefirotes, que é no mundo espiritual, tá certo? E você já sabe, né? Eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar isso, talvez não sei, mas de vez em quando eu vou falar. A gente sempre trabalha com a tríade espiritualidade, psicanálise, né? Ou saúde mental, tendo como base a psicanálise, porque eu atuo também como psicanalista clínica e também como liderança servidora. Eu quero aproveitar, por mais que eu vá deixar aqui um bannerzinho de liderança, né? Falando da mentoria, que tá fantástica a mentoria. É um evento que sim, você deve levar para a sua instituição, para a sua igreja, para a sua sinagoga, para a sua empresa. Vale super ultra pena, vou em qualquer canto do mundo. Se for língua estrangeira, basta ter um tradutor que eu estou indo, tá bom? Então, assim, apesar de falar, né, da liderança, da mentoria da Leader Training que está aí na tela, eu quero dizer que a AIN, ela possui uma equipe de psicanalistas, tá? Que também que atende. Então, assim, se você precisa de suporte emocional, nós temos, e aí eu vou colocar aqui, mais uma vez, está aí o nosso WhatsApp, e você pode solicitar esse suporte e esse apoio. O que a gente está mostrando aqui para você, nesse momento, é que a gente trabalha, né, com a psicanálise integrativa, e o que a gente está mostrando para você é o seguinte, que apesar da psicanálise ser totalmente laica, tanto quanto a psicologia e outras ciências, né, ou pseudociências, né, como querem dizer, da psicanálise, que trabalha com saúde mental, somos totalmente laicos, porém, nós temos aqui profissionais que podem te atender. E sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, Freud, ele era judeu, tá bom? E essa era uma das brigas dele, não querer que a psicanálise fosse tida como algo exclusivamente judaico, tá? Então, dito isso, vamos lá. Na psicanálise, esse conceito pode ser relacionado ao ego saudável, que organiza os impulsos internos e os manifesta no mundo de forma equilibrada. Então, o ego, a gente sempre fala, fulano é egóico. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender isso, porque dentro da psicanálise o ego é literalmente o sujeito, é a essência, sabe? E mais à frente a gente vai até falar da individuação, que é um conceito de de Jung. Isso também é muito interessante a gente entender, mas vai ser mais lá para frente. Então,
que é o ego, né? A gente já tem falado isso aqui. O sujeito é você sem... Vou falar de uma outra maneira. É você na sua essência sem interferências, sabe? Sem ser a sua alma animal comandando e nem sem ser o seu superego, sabe? Então, que seria a moralidade exacerbada. E se a gente for pensar no tom da alma, né? A gente tem o Nefesh, Ruah e a Neshama. Então, a Nefesh é a alma animal, que ela quer o que quer, quando quer, na hora que quer, e basicamente é o que o animal é, puro instinto, sabe? É puro instinto. Então, essa é a Nefesh, é aquela que simplesmente se mantém viva. Uma pessoa em coma, ela basicamente só está com o Nefesh. Sim, o conceito e a gente vai estudar isso mais à frente, no judaísmo a gente não é só corpo, alma e espírito, né? A nossa alma tem 5 níveis, e o primeiro, que é o basicão, é o Nefesh, que é o que deixa manter a gente vivo. Tá em coma, tem Nefesh. Ruah é a parte mais racional, mais emocional, e tem a Neshama, que aí a gente vai falando mais à frente. Então, nesse caso aqui, a gente estaria esse ego saudável seria o quê? O Ruah saudável, tá? O racional, o emocional saudável, centrado, equilibrado, sem distorções. Qual é o versículo base que a gente pode utilizar nesse momento? Terrilim, Salmo 145, Passuque 13, versículo 13. O teu reino é um reino eterno, né? Então, o teu reino, Malhut, o teu Malhut é um Malhut eterno. E o teu domínio dura por todas as gerações. Matitiarro 26, 28 diz: quem quiser ser grande entre vós, seja o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, Yeshua está nos ensinando como que a gente pode... É o evangelho da contracultura, né? E claro que evangelho significa bessorá, tá? Então, é a bessorá da contracultura. Então, no mundo, para você ser grande, você tem que subjugar, tem que dominar, tem que ser até autoritário com os outros. No reino do sagrado é diferente. Para você reinar, você tem que ser servo, né? Se você quer ser grande, não basta você ganhar, um exemplo qualquer, o Oscar ou a Copa do Mundo. Para você ser grande ou ser um pós-doctor em alguma coisa. Para você ser grande, você tem que ser o menor. Então, é a bessorá da contracultura. Bom, quando a gente pensa especificamente Malhut e a psicanálise, a gente tem a questão do ego servidor. A psicanálise, especialmente a abordagem de Freud, descreve o ego como a parte da psique que equilibra os impulsos do id, que são os desejos primitivos, e as exigências do superego, que é a moralidade. Malhut, de certa forma, desempenha um papel semelhante. Ela recebe as energias das sefirot superiores e a manifesta de maneira concreta. Então, é isso que... Já falei, né? Estou sendo repetitiva, me perdoe, mas é isso que Malhut faz. Ela recebe para refletir. Eu não vou saber te dizer aquela questão do espelho concavo, alguma coisa assim, né? Mas Malhut é um espelho. Ela recebe a luz e reflete. Somos nós, sabe? Eu tô lembrando assim, quando a gente era criança, eu acho que você já brincou disso, podia ser um relógio ou um espelhozinho, pegava a luz do sol e ficava girando assim, né? Deixa eu até tirar aqui, ficava colocando assim para a luz refletir. Então é isso, Malhut é esse espelho, ela recebe a luz e reflete. Nós, como líderes que somos, nós também fazemos isso, sabe? Yeshua fez isso, ele simplesmente recebia a luz e refletia. Nós recebemos a luz do Criador e refletimos. Malhut, ele recebe a luz das sefirot, as emanações das sefirot, as sabedorias das sefirot, e as características das sefirot, e ela, Malhut, né, reflete. Nós somos assim. Nós recebemos as características das sefirot e refletimos, nós recebemos a luz do Criador e refletimos, nós recebemos os insights do sagrado e refletimos. Nós somos só um refletor, tá? Nada além disso. Nós só somos um objeto. Nós somos esse objeto que reflete. Eu acho que assim... É isso, tá? Eu sei que parece estar grosseiro, mas isso trabalha o nosso ego. Porque a gente trabalhou em algum momento, eu não vou lembrar agora, sobre o que é humildade, né? Eu acho que foi quando a gente trabalhou Netza e Rode. Humildade é você entender que nada é seu, é tudo realmente do sagrado. Aí eu falei disso, que a gente é só um objeto. Eu lembrei da parábola do administrador.
é isso, sabe? Imagina você é um colaborador de uma empresa e trabalhando na administração dessa empresa e você só está lá para obedecer ordens, né? E executar o seu trabalho e pronto, aquilo dali não é seu. Você não pode tomar as decisões que você quiser tomar a seu bel prazer. Não, não funciona assim, tá certo? Você sabe disso. E mesmo se você fosse, né, o dono da empresa, você não vai contratar alguém para fazer aquilo que ele quer na hora que ele quer, se ele quer e quando ele quer. E se ele quiser fazer. Não, ele está ali para seguir as suas diretrizes. Então, é isso, sabe? Nós somos apenas esse espelho que reflete. Sim, é o refletir, mas nós somos só esse objeto que manifesta aquilo que o sagrado determinou no mundo espiritual, tá? Bom, outra coisa aqui também, falando do líder, um verdadeiro líder, um líder verdadeiramente maduro, seja ele no lar, no trabalho ou na vida espiritual, precisa aprender a equilibrar esses impulsos internos para agir de forma justa e sábia. Assim, pessoal, exercer justiça é muito difícil, tá? E uma vez, tem muito tempo isso, eu estava pensando como ser justo, né? Porque, sim, a resposta é cumprindo o Torá. Ou vendo o que está escrito na Torá. O que é Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? É ver o que está escrito na Torá e executar. E claro que a gente vai verificar, porque Yeshua, né, é a Torá viva, então a gente vai verificar o que Yeshua está nos ensinando. Porque assim, foi bom eu falar disso que não estava programado. É o seguinte, olha só. Não é ver o que Yeshua fala para confrontar o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não, não é isso. Não é o que Yeshua nunca, em hipótese alguma, vai falar algo contrário ao que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos escritos e nos profetas, que é o Tanar, né? Então o que acontece? Que não existe Antigo Testamento, existe o Tanar, tá? Que vai de Bereshit, Gênesis, até Malaquias. Esse é o Tanar. Não existe Antigo Testamento e Novo Testamento. Não existe isso, tá? Isso é uma invenção é uma invenção romana para enganar alguns. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas agora não é o escopo aqui. Então, não é a Yeshua falar isso e os 5 primeiros livros da Bíblia e a Torá falar isso, então eu vou ficar com o que Yeshua falou. Isso é um engano. Deixa eu tentar explicar para você da forma mais simples possível. Eu vou falar numa linguagem cristã para vocês entenderem. Existe a Igreja Assembleia de Deus, existe a Igreja Batista. Não vou entrar no mérito se ela é pentecostal, não, neopentecostal ou não. Não vamos entrar nesse mérito. Vou falar só de denominações de uma maneira geral. Existe a Igreja Batista, existe a Igreja Assembleia de Deus, existe a Igreja Batista, existe a Igreja Presbiteriana, existe a Vida Nova, a Nova Vida, existe a Renascer, a Igreja Renascer e várias outras. Existe a Deus e Amor, existe a Universal, existe várias denominações, incontáveis, digamos assim. Cada um, grava essa parte, vou até falar devagar, grava isso. Cada uma delas tem uma maneira de agir. Cada uma delas tem uma maneira de proceder. Cada uma delas tem uma maneira de aplicar aquilo que está na Bíblia. E, de uma maneira em geral, nesse caso, todas elas acabam praticando a mesma coisa, que é descumprindo alguns mandamentos básicos. Então, assim, mas onde eu quero chegar? Que todas as denominações que eu mencionei cristãs têm uma maneira de caminhar. Gravou isso? Maneira de caminhar. E eu vou dar um exemplo mais clássico, que foi a minha realidade no passado. A Igreja Assembleia, tem a Igreja Assembleia de Deus, talvez exista até hoje assim, não sei. Mas existe a Igreja Assembleia de Deus que a mulher não pode usar calça. Existe uma outra Assembleia de Deus que a mulher pode usar calça. A minha pergunta é, e você não vai me responder isso também nos comentários, usar calça é pecado ou não é pecado? Porque o texto que é utilizado para falar que a mulher não deve usar vestes de homens tem outra conotação, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o seguinte, dentro da Igreja Assembleia de Deus, especificamente, de uma convenção permite usar calça, de uma outra convenção não permite usar calça. Só que isso em específico é só um costume.
não é mandamento. O que isso tudo tem a ver com Yeshua e a Torá? De novo, todas as denominações têm uma maneira de caminhar. Isso no hebraico a gente chama de alahá. Quando a gente vai para o judaísmo, a gente tem várias ramificações de judaísmo. E cada uma, não é que cada uma, a gente de certa forma tem duas escolas, né, que é Hillel e Shammai. Uma é mais rígida e a outra é mais leniente. Só que nós temos uma alahá, que é uma maneira de caminhar. Quando eu tô falando bem devagar, bem calmo para você entender. Quando a gente fala para a gente verificar o que Yeshua está dizendo, eu não estou dizendo em hipótese alguma que ele vai anular ou vai contradizer aquilo que está escrito na Torá. Ele apenas vai nos ensinar como executar aquilo, que é a alahá. Ele vai nos ensinar como proceder naquilo. É apenas isso. Até porque está no Talmud, que é a enciclopédia do judaísmo, tudo que a gente precisa estar ali, por exemplo. O que é dito? Que quando o Mashiach vier, tá? Quando o Mashiach vier, ele vai nos ensinar uma Torá tão elevada, mas tão elevada, mas tão elevada, que a gente vai achar que é outra Torá. Então é isso que a comunidade protestante, a comunidade cristã acha, que Yeshua, ele nos ensinou uma outra Torá. Só que essa Torá, que me permita com muito carinho te dizer isso, só que essa Torá que você está dizendo que ele ensinou, não existe. Por quê? Porque é uma Torá que esses ensinamentos, vamos falar assim, porque a Torá são instruções para a vida. Esses ensinamentos que a comunidade cristã diz que Yeshua ensinou, faz ele ser um transgressor. E transgredir é pecado, faz ele ser um pecador. Então ele não pode ser o Mashiach dentro dessa perspectiva cristã. Falando com muito carinho para vocês. Então, eu vou dar aqui já um outro spoiler, mas possivelmente mês que vem, a gente já vai iniciar também um estudo aqui conhecendo o Mashiach. E aí você vai entender de fato quem ele é e de fato o que ele pregou, tá? E o que ele ensinou. Então isso é importante. Por exemplo, quando a gente... mas ele transgrediu o Shabat quando ele colheu espiga. Gente, existe um mandamento... Como é o nome que dá, gente? O amor à vida. A vida é mais importante que qualquer mandamento. Então, naquele momento ali que ele pega as espigas, ele não estava colhendo para fazer um comércio. Ele não estava colhendo, ele pegou uma, cada um pegou a que ia comer, porque eles estavam em viagem, estavam com fome. Então, isso não é transgressão. Se assim fosse, então, policiais não podiam trabalhar no Shabat, médicos não podiam trabalhar no Shabat, supermercado não poderia funcionar no Shabat. Quando eu estava tanto com a minha mãe, a minha sogra foi mais. Quando eu estava com a minha... Eu guardo o Shabat, não faço comércio no Shabat. Quando a minha sogra estava doente, a gente já eu preparava, né, a comida dela na sexta-feira, que é assim que a gente faz. Só que às vezes chegava no Shabat, ela não queria aquela comida. Eu ia deixar ela com fome? Uma idosa com demência? Claro que não, eu ia lá pro fogão e fazia outra comida para ela. Tá vendo? Você transgrediu. Não, foi isso que Yeshua fez. E Yeshua fez a mesma coisa. Isso é alahá. Então essa é a maneira de caminhar. Mas Yeshua tá lá tranquilão na rede, no Shabat, ele vai acender fogo? Não, ele não acendeu fogo. Ok? Então a gente precisa entender, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então voltando, tá? Então, é isso. Como a gente pode aplicar tudo isso, aplicar isso? A gente precisa identificar os impulsos internos que possam estar nos dominando para... Opa, só um minutinho. Nós precisamos identificar os impulsos internos que possam estar nos dominando. A pergunta é: você está agindo por desejo egoísta ou para beneficiar o todo? Isso que você está fazendo, o que você está querendo, isso vai ser para benefício de quem? É seu benefício, exclusivamente seu? Ou isso vai beneficiar o todo? E aqui o todo não significa você, sua família, você, sua comunidade, você, sabe assim?
Tem uma oração que a gente faz, eu quero ensinar lá para vocês agora, que eu aprendi no livro... É um curso em milagres. E eu achei isso muito legal, que eles falam sobre pedir um instante santo, né? E a prece, né? A reza é a seguinte: Espírito de santidade, eu te permito que se manifeste através de mim. Aí eu faço, ó, por pensamento, palavras e obras em benefício de todos. Então é isso. Nós estamos aqui para poder manifestar e fazer algo que seja para benefício de todos. Só um detalhe, tá? No livro Bom Dia Espírito Santo, e até nessa oração, parece que a gente... No livro Bom Dia Espírito Santo é muito específico, mas nessa oração que eu acabei de falar, parece que o Espírito de Santidade é uma entidade à parte do sagrado. Não, não é isso, tá? No judaísmo, né, porque é masculino, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Quando na igreja cristã, por exemplo, tem uma música, se não me fala na memória, acho que é do Fernandinho, derrama a sua Shekinah, né? Quem fala Shekinah, no judaísmo é Shekinah, que é a manifestação da presença divina, uma das coisas. Então, quando eu rezo, né, Espírito de Santidade, eu não tô, é claro que eu tenho consciência que ele não é um ser à parte do sagrado, com uma personalidade própria, com tudo próprio, como se ele fosse uma divindade. Não, ele não é uma divindade. Ele só é o Espírito, é o mecanismo pelo qual o Eterno se manifesta através das nossas vidas e em nós, tá certo? Então eu quero deixar isso aqui claro, que só existe um. Não existe no conceito judaico trindade. Isso é politeísmo e para nós, né, somos monoteístas, só existe um. O Eterno é errado, tá? Bom, Malhut na liderança servidora. Yeshua exemplificou Malhut de maneira perfeita. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Sua liderança não era baseada em poder opressor, mas em influência, humildade e serviço. Enquanto reis terrenos eles dominam pelo medo e pelo poder, e Yeshua demonstrou que a autoridade real vem do serviço e do amor ao próximo. Eu me lembrei agora que, se não me falha a minha memória, foi Pilatos, né? Que fala para ele, olha, você não sabe que eu tenho poder para te tirar daí? O que Yeshua fala para ele? Nenhum poder tu terias se do alto não fosse te dado. Então, é isso. A posição que eu e você exercemos hoje não é porque nós somos quem somos. No sentido de, eu sou semideus. Não. A posição que nós exercemos hoje, a autoridade que exercemos hoje, ela vem exclusivamente do alto. É o sagrado quem nos emprestou essa autoridade para que a gente pudesse exercer de novo aquilo que ele quer. Então, eu me lembro agora que quando eu estava, há séculos atrás, eu até falo isso quando eu estou dando as minhas mentorias, que eu me formei em coaching justamente porque eu queria ajudar as pessoas a entenderem qual era a missão de vida delas, que a maioria, 90% das pessoas não sabem. Então, por isso eu me formei em coaching. Então, o segredo, só existe uma forma, só existe uma forma de você ser feliz. Só existe uma forma de você ser pleno. Só existe uma forma de você estar contente de fato. E aí eu vou usar uma expressão da psicanálise, só tem uma forma de você ter o gozo, sabe? Assim, de ser pleno. É estando no centro da vontade do sagrado. Isso você sabe, né? Eu sei que sabe, então vou falar diferente. Só existe uma forma de você ter a plenitude do sagrado na sua vida, em todas as áreas. Oh, que redundância, mas é isso mesmo. Só existe uma forma de você ter a plenitude do sagrado em todas as áreas da sua vida. É você fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas se você não estiver fazendo aquilo que o Eterno quer que você faça, você não é uma pessoa plena e nem terá a plenitude dele. E no Evangelho, na Bessorá, né, no testemunho do discípulo amado,
tido como João, diz assim, no 13, capítulo 13, né? Passuque 14 e 15, versículos 14 e 15. Diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, né? Rabino, se eu, Senhor e Rabino, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Só para deixar claro, tá? Quando você lê na Bíblia a palavra mestre, troca por rabino, você começa a perceber que algumas chaves vão mudando na sua mente, tá? Yeshua, ele era rabino. Bom, também temos lá em Lucas 2,26, o maior entre vocês seja o menor e o que governa como o que serve. Então, de novo, se você quer ser grande, seja pequeno. Se você quer governar, sirva. Até porque, pessoal, o rei está ali para isso, sabe? Está para servir ao seu povo. O presidente de um país está ali para servir o seu povo. O governador, o prefeito, o subprefeito, o líder estudantil, a mãe, o pai, entende? O professor está ali para servir. Eles estão ali, nós, né, exercendo a nossa liderança, nós estamos apenas para servir. E se nós não quisermos servir, não tivermos o entendimento que estamos ali para servir aos nossos mentorados, né, que eu prefiro chamar de mentor do que liderados, por quê? Porque eu trabalho para formar mentores. Eu formo mentores que vão formar mentores, que vão formar mentores, que vão formar mentores, e assim a gente vai ter os nossos talmidim, tá? Que são discípulos. Então, veja bem, se você não quiser servir aos seus, vou falar diferente, aos seus liderados, se você não quiser servir aos seus mentorados, se você não quiser servir não quiser servir a eles, tudo bem, basta você servir ao sagrado, tá certo? Você servindo ao sagrado, você vai servir a eles. Na prática, essa semana também, exercícios para essa semana, tá? No seu trabalho ou na família, como você pode exercer a liderança servidora? Fica a pergunta que é óbvio, exige uma resposta. E sim, coloca aí nos comentários, tá bom? Aproveitando aqui o gancho, pessoal, se você ainda não curtiu, curte aí esse vídeo, tá? Curte aí esse vídeo, siga, inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, porque nós teremos vídeos novos toda sexta, às 21 horas, e no domingo com essa nova série aí, Conhecendo o Mashiach, domingo 10 horas da manhã. E no decorrer da semana também a gente vai postando algumas coisas, tá? Então o YouTube está se tornando quase que a nossa web TV, tá bom? Bom, no seu trabalho ou na família, como você pode exercer a liderança servidora? Escreve aí nos comentários para eu saber. E aí eu vou saber que você também chegou até aqui a esse ponto do vídeo. Talvez ouvindo mais as pessoas ao seu redor, ajudando sem esperar nada em troca ou valorizando as pequenas funções que sustentam um grupo. Então, uma das coisas muito importantes, eu diria que quase que a mais importante de todas, tá? Essa semana, vamos fazer um jejum de silêncio, tá? Não ao pé da letra, mas vamos fazer o seguinte, essa semana vamos ouvir mais e falar menos? Vamos fazer esse combinado? Vamos? Então, quando você estiver lá na sua posição de liderança, porque isso é todo dia, 24 horas por dia, ouve mais para falar menos. Você vai ver que o resultado que isso vai te dar. Bom, o paradoxo de Malhut, tá? Que é exatamente, como eu falei, da Bessorada contra a cultura, a gente vai falar desse paradoxo, que é o rei que depende dos outros, né? Bem curioso isso. Diferente das outras sefirot, Malhut é um reino que sozinho não tem poder. Um rei precisa de súditos para governar. Isso nos ensina que a verdadeira autoridade não está no isolamento, mas na conexão com os outros, tá? Isso a gente falou na aula passada. Então, ok, vamos lá. Aplicação prática. Observe sua vida e veja onde você está sendo mais receptivo à ajuda dos outros. Você está tentando carregar tudo sozinho? Alguns líderes, eu diria que a grande maioria, quando não entende o princípio da liderança servidora, eles não sabem, inclusive, deixa eu ajeitar aqui, eles não sabem, inclusive, delegar.
E a gente ensina isso na nossa mentoria, fala sobre as 4 leis da delegação. Então, olha só, olha que eu parei que eu acabei de ter um insight agora, depois de falar de Malhut. Eu acho que eu vou dar um cursinho aqui, básico, de Malhut, não, perdão. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se você quer ou se você não quer. Depois que eu fizer a série Conhecendo Machia, se você quer que eu faça a série sobre princípios da liderança servidora, que vai ser tipo um petisco, digamos assim, para a gente dar nossa imersão. Sabe assim? É como se fosse a entrada, sabe? O prato de entrada da nossa imersão. Então diz aí, coloca aí no comentário se você quer. Olha, eu quero como é que é? Eu quero o curso de liderança servidora, tá? E vai ser gratuito, vai ser aqui no YouTube também, tá bom? Então, se você quiser, eu gravo a partir vai entrar na relação ali dos cursos pra gente. Aí vai ficar legal, porque a gente já tem esse aqui Voltando à Origem, né? Que é bem focado na espiritualidade. Nós já temos a formação em psicanálise, tem vários vídeos aqui falando sobre. E também temos de liderança, mas vamos ter um bem específico. Então, diz aí se você quer. Pode colocar assim, eu quero liderança servidora, tá bom? Então, ok. Quase finalizando, para a gente poder ir para a nossa meditação. Malhut no mundo físico, a manifestação da espiritualidade. Muitas vezes vemos a espiritualidade como algo distante, mas Malhut nos ensina que o verdadeiro propósito é manifestá-la no mundo real. Isso eu falei para vocês lá na introdução. Isso significa que as suas ações importam mais do que apenas seus pensamentos ou intenções. Olha só, no judaísmo a gente tem uma expressão que ela é horrível, que é a kavaná, que é a intenção do coração. No judaísmo, não é preferível, olha só o que eu vou dizer, é preferível você tirar 1 minuto do seu dia para fazer tzedakah, para fazer um ato de bondade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É preferível que você tire 1 minuto do seu dia. Vou fazer aqui uma marmitinha e vou dar para alguém. Não é especificamente para um morador de rua, não, tá? Uma pessoa em situação de rua, não. Não, eu vou, sei lá, eu vou pegar aqui uma roupa e vou dar numa instituição eu vou dar uma comida para alguém, ou eu vou visitar uma pessoa que tá enferma, ou eu vou orar por alguém. 1 minuto do seu dia. As outras 23 horas e 59 minutos você não vai fazer o que você quiser, tá? Como eu brinco, sexo, drogas e rock and roll. Vai fazer o que você quiser. Mas é preferível você tirar 1 minuto do seu dia para visitar um enfermo, para orar por alguém que não está bem, para dar um abraço em alguém, para ouvir alguém que está com problemas, para dar um prato de comida para alguém, do que você ficar 23 horas e 59 minutos do seu dia orando, lendo Bíblia, jejuando, adorando ao sagrado. Consegue entender? Isso é Malhut. Porque quando a gente fica 23 horas e 59 minutos do nosso dia orando, jejuando, se consagrando, sabe assim? A gente só está no mundo da espiritualidade. Mas não é para a gente ficar lá. Se fosse para ficar lá, o Eterno não nos tiraria de lá, através de Adão e Havá. Então é preferível você ter só 1 minuto. Eu vou ligar para alguém só para ouvir a pessoa. Só tem 1 minuto para você. Falou 1 minuto? Ok, acabou, tchau. E vai fazer o que você quiser da sua vida. Isso é preferível do que você ficar 23 horas e 59 minutos lendo Bíblia, estudando, preparando estudo para não fazer mais nada. Ou seja, no judaísmo o que importa é a prática. É óbvio, pessoal, é óbvio que a gente tem que orar, a gente tem as nossas orações, tudo isso. Eu sei que você entendeu. Mas eu estou te mostrando que e outra coisa, não é você aprender para pregar, não. Eu vou aprender isso daqui para pregar. Não, você vai aprender para viver. Vocês estão vendo que a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de liderança, a gente está falando de psicanálise, mas está falando de quê? De aplicar na nossa vida. Na nossa vida, não vou chegar aqui, você raramente vai ver eu fazendo isso, dando conceitos abstratos que você não pode praticar, não. Ouviu que, sei lá, que tem que pular corda, vai pular corda, ou seja, vai praticar.
Yeshua nos ensinou isso, praticar, viver aquilo que a gente está falando, por exemplo. Então, é isso que a gente precisa fazer, manifestar tudo isso no plano espiritual. E aí a questão dos pensamentos e intenções é a Kavaná. Radassa, por que você está dando esse estudo para nós? Qual é a intenção do seu coração? Isso é Kavaná. Eu tô lá para que eles vejam quanto eu sou inteligente. É palha, como Yeshua falou, isso é palha. A sua obra vai passar pelo fogo, isso vai ser palha. Então, a intenção, sabe? A intenção. Eu quero aproveitar também e convidar vocês para participar do nosso grupo de oração. Nós queremos iniciar um grupo de oração. Tá aí, Devekut, venha orar conosco. Óbvio, gratuito. Também tem um livro aí de Techuvá para que você possa retornar ao caminho do sagrado. E saber, quando a Bíblia está lá, arrependei-vos, a palavra não é arrependimento, faça Techuvá. Então, toda vez que você vê arrependimento, está falando ali Techuvá, tá? Que é retornar para aquilo que o sagrado queria. Bom, essa questão da manifestação do mundo real, tá? Significa que as suas ações importam mais do que apenas seus pensamentos e intenções. Como você trata os outros, como administra seus recursos e como cuida do seu tempo são expressões do seu nível de espiritualidade. Eu utilizo o meu tempo mais jogando futebol, mais jogando vôlei, mais vendo série. Isso tudo é só eu fico só vendo novela. Gente, eu amo séries, tá? Sábado à noite, que já é domingo pra gente, né? Eu maratono, tá? Eu gosto muito. Todo dia eu vejo, às vezes, um episódio ou outro para dar uma relaxada. Também, isso é muito interessante. A gente também não pode ficar só no mundo espiritual, não. Tem que vir para o plano físico. Agora, na maior parte do seu tempo, você está pensando em quê? Na maior parte do tempo, você está planejando o quê? Sabe? Então, assim, por exemplo, é muito curioso, né? Quando a gente tem o negócio enraizado em nós. Ontem terminou o Shabat, eu já estava pensando como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer no próximo Shabat, sabe? Então, assim, ontem que terminamos o Shabat, já fiquei pensando, eu estava ali pensando já na próxima aula, que vai ser Atzilut. E assim vai, comecei a ruminar sobre Atzilut, e assim foi. Aí eu fui lá, olhei no meu gerenciador e vi, caramba, depois dos Olamot vai vir então Aleph Beit, e aí vai, entende? Quer dizer, e por aí vai. Então, é isso. As suas ações vão refletir o que está no seu pensamento. Para concluir, né, Malhut nos ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço. E Yeshua exemplificou isso perfeitamente. A psicanálise mostra que um ego saudável equilibra impulsos internos e a liderança servidora nos ensina que o verdadeiro poder vem da conexão com os outros. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Como você pode aplicar Malhut em sua vida esta semana? Tá ok? Então, é isso que nós temos para hoje. A nossa meditação vai ser um pouco diferente. Então, eu vou pedir para que você... vamos dar só uma pausa assim aqui de 2 segundos, tá? Para eu poder sair dessa vibe da eletricidade, para a gente poder entrar na vibe da meditação. Lembrando que essa meditação todos podem fazer, tá? Inclusive a mulher, se ela estiver em estado de nidá, né? Que é menstruada. Essa meditação pode fazer. Então você já vai aí se preparando, ficando com a coluna ereta, e nessa meditação eu vou guiar vocês do início ao fim. Bom, pessoal, eu deixei a tela aí da árvore da vida, porque a gente vai utilizar ela para poder meditar. Só lembrando, Keter é coroa, Hormar sabedoria, Biná entendimento, Hesed bondade, Gevurah severidade, Tiferet harmonia, Netza vitória, Hod esplendor, Yesod fundação, Malhut, que é a 10ª Sefirá, reino, tá? Então, a Sefirá de hoje, a meditação de hoje vai ser para ativar Malhut, tá? Vai ser para ativar o reinado de Malhut. Então, a gente vai se conectar com a Sefirá Malhut e para que a gente possa manifestar
sua soberania no mundo físico. Então, o objetivo dessa meditação é que a gente ativar a consciência de Malhut dentro de você, automaticamente alinhar-se com o propósito da liderança servidora e manifestar sua luz no mundo. Via de regra, essa meditação ela tem de 15 a 20 minutos, porém a gente não vai ficar esse tempo todo aqui. Então, o que eu vou pedir para você? Eu vou fazer essa meditação e aí depois você faça ela todos os dias dessa semana e você vai pausando o vídeo na medida que houver a necessidade e quando você já tiver passado por algum estágio dessa meditação. Então, vamos lá. Agora você vai se sentar confortavelmente. É claro que você já está no local tranquilo, já está no local seguro, sem barulho, de preferência sem criança perto, para que você possa realmente estar em total silêncio, tá bom? Então, sente-se confortavelmente, com a coluna reta, porém relaxada. Você também precisa estar com os pés paralelos, não cruza os braços, não cruza os pés, tá? Fica com os pés paralelos. A gente vai fazer 3 respirações agora, conscientes, tá? Respire profundamente pelo nariz. Segure 3 segundos. E expire lentamente pela boca. Faça isso 3 vezes, soltando qualquer tensão. Agora, você vai mentalizar a intenção desta meditação, que é despertar a energia da realeza interior, não como domínio sobre os outros, mas como serviço ao mundo. Agora, a gente vai se conectar com a luz superior. Visualize, se você quiser, se você não tiver ainda conhecimento, você pode abrir os olhos para você ver, tá? Visualize agora a árvore da vida e automaticamente a luz divina descendo. Imagine-se em pé diante da árvore da vida com as suas 10 esferas de luz brilhando. Essas 10 esferas são as 10 sefirotes. No topo você tem Keter, que irradia a luz infinita. Logo em seguida você também pode se visualizar literalmente transitando por cada uma das sefirotes, ou você também pode tocar na tela do computador ou do celular, enfim, para simbolizar você tocando nas sefirotes. Então agora você vai visualizar aí, tá? Ou vai literalmente tocar na Keter, que está irradiando uma luz infinita sobre você. Agora você se move para a Sefirah Hormah, onde você adquire e tem contato com a sabedoria divina. Automaticamente você vai caminhando para a Binah, para ter o entendimento, que a gente já sabe que sabedoria sem entendimento ela não funciona. Depois você vai para a Hesed, que é a 4ª Sefirah, onde você começa a ter insights de como exercer a bondade do sagrado na vida das pessoas e para as pessoas. E, consequentemente, você vai caminhando por Hesed também visualizando aonde que você precisa exercer o rigor, a severidade, a restrição. Agora você, já com esse equilíbrio, né, você também passa por Tiferet para saber como harmonizar tudo isso. E a gente já viu que a maior beleza, né, porque Tiferet é beleza, a melhor e a maior beleza é trazer alguém para fazer techuvá. Então, se visualize como você pode ajudar as pessoas a se achegarem até o sagrado e a terem conhecimento da verdade. Depois você vai para a Nexa, que é onde você obtém a vitória, não a vitória a todo custo, mas você começa a ver, ter insights, né? Porque Binah com Hormah vai te dar isso, começa a ter insights de quais estratégias que você pode ter para que você possa, de fato, ter as vitórias e conquistar aquilo que o sagrado tem para a sua vida. E depois você vai para a Hod para saber se comunicar, para que essas vitórias, né, sejam concretizadas. Porque em Hod, né, você vai saber como falar,
né? Vai saber como se comunicar e como refletir o esplendor do sagrado para as outras pessoas. E até que você chega em Yesod, que é a fundação, e aí você começa a reparar também as suas relações, né? A sua relação sexual, e também começa a reparar a sua língua, porque tanto o órgão genitor, né, como o órgão masculino, né, tanto quanto as genitálias, tanto quanto a língua, são órgãos que produzem vida. E por fim, você está aí na Sefirá Malhut, que recebeu toda essa energia das outras Sefirot. Então, essa luz vai fluindo por cada Sefirá, como fluiu, descendo gradualmente até Malhut, que é a base da árvore. Agora, você vai visualizar essa luz descendo do alto da sua cabeça, percorrendo a sua coluna vertebral e preenchendo cada parte do seu corpo. Agora você vai afirmar comigo, eu vou falar, e você vai repetir em alto e bom som. Eu sou um canal da luz divina, pronto para manifestá-la no mundo. Mais uma vez, eu sou um canal da luz divina, pronto para manifestá-la no mundo. Mais uma vez, eu sou um canal da luz divina, pronto para manifestá-la no mundo. Agora que você fez essas afirmações, a gente vai ativar a soberania em Malhut. Vamos reconhecer sua missão e a sua liderança servidora. Agora você vai visualizar um trono dourado diante de você. Esse não é um trono de opressão, mas um trono de serviço, onde reis e rainhas lideram com humildade e amor. Agora veja Yeshua se aproximando. Ele olha nos seus olhos com compaixão e lhe entrega uma coroa de luz. Essa coroa representa a sua responsabilidade de liderar com sabedoria. Sinta essa coroa sendo colocada sobre sua cabeça e perceba a energia da realeza fluindo por você. Agora, repita comigo. Eu aceito minha missão de manifestar a luz no mundo. Minha liderança é baseada no amor, no serviço e na justiça. Mais uma vez, eu aceito minha missão de manifestar a luz no mundo. Minha liderança é baseada no amor, no serviço e na justiça. Mais uma vez, em alto e bom som e com convicção, eu aceito minha missão de manifestar a luz no mundo. Minha liderança é baseada no amor, no serviço e na justiça. Agora, nós vamos manifestar Malhut na sua vida cotidiana. Nós vamos transformar consciência em ação. Agora, visualize momentos do seu dia a dia onde você pode exercer Malhut. Como você pode liderar com humildade e sabedoria? Como pode servir sem esperar reconhecimento? Como pode manifestar espiritualidade nas pequenas ações? Agora, se veja agindo com paciência, compaixão e determinação. Imagine o impacto positivo que você pode gerar ao assumir sua realeza interior. Agora afirme comigo. Minha realeza
se manifesta através do serviço. Eu sou a ponte entre o mundo espiritual e a realidade física. Mais uma vez, minha realeza se manifesta através do serviço. Eu sou a ponte entre o mundo espiritual e a realidade física. Mais uma vez, minha realeza se manifesta através do serviço. Eu sou a ponte entre o mundo espiritual e a realidade física. Agora, a gente vai fazer essa integração e vamos retornar. Traga sua atenção de volta ao tempo presente. Respire profundamente, sentindo o chão sob seus pés. E quando você se sentir pronto, abra os olhos e leve essa energia com você para o seu dia. Para a gente concluir, Malhut nos lembra que não existe realeza sem serviço, nem liderança sem humildade. Ativar Malhut dentro de nós significa assumir nossa responsabilidade de refletir a luz divina no mundo físico. Você já é um rei, já é uma rainha. Basta manifestar essa verdade com suas ações diárias. Shalom, shalom.